Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Dando continuidade à série de mensagens do livro A Hora da Mudança, chegamos ao capítulo 5, cujo título é O Pequenino Rebanho. Dentro do contexto que nós vivemos hoje, nós estamos num momento único, onde a humanidade ela rejeita a verdade e busca, em todo momento, por rupturas dessa verdade, por quebrar conceitos estabelecidos, para que eles possam legalizar a sua maneira de viver, o seu modo de vida, e tornou a verdade um conceito relativo. Hoje nós ouvimos a sua verdade, hoje nós ouvimos até a palavra pós-verdade. Ou seja, a humanidade hoje, estamos num momento em que a humanidade hoje o conceito de verdade, ela se tornou relativo. Não há mais a verdade absoluta. Com isso, quando a humanidade caminha anda por esse caminho, ela rejeita tudo aquilo que foi estabelecido como verdade absoluta. Hoje não há mais verdade absoluta. A verdade é relativa. A verdade ela pode mudar de acordo com as pessoas, pode mudar de acordo com o contexto. Não há mais verdade absoluta. E quando a humanidade trilha esse caminho, ela se afasta de Deus, porque Deus é a verdade. E a sua palavra é a verdade. Quando nós tiramos esse marco, nós abrimos uma porta para que Deus não seja mais ouvido, e sim a minha consciência apenas o meu jeito de viver. O meu jeito de viver é a minha verdade. Isso faz com que nós nos afastemos da palavra de Deus, nos afastemos de Deus. Isso é extremamente perigoso para o homem. Diante desse quadro que nós vivemos hoje, é necessário da nossa parte uma mudança de postura. Hoje nós precisamos estar bem claros do que é a verdade. Que a verdade é absoluta. Que a verdade não é relativa. A verdade é Deus. Deus é a verdade. E a sua palavra é a verdade. Por mais que sejam parecidos conceitos humanos da palavra de Deus, muitos conceitos humanos são apenas falsificações da verdade. Pode ser muito parecido, mas não é a verdade. E um desses aspectos da verdade absoluta que está dentro da palavra de Deus é que o Senhor vai voltar. E essa verdade absoluta nos coloca num estado de alerta, nos coloca num estado de prontidão para o retorno do nosso Senhor e o estabelecimento do seu reino eterno de justiça e paz. Hoje o que a humanidade busca é paz e justiça, mas isso tudo apartado de Deus. Eles buscam paz e justiça, tornando outros conceitos de verdade. E muitas vezes esses conceitos trazem mais injustiça e guerras. O reino eterno do nosso Senhor, quando ele for estabelecido, o reino que nós esperamos, ele vai trazer justiça e paz. E dentro disso, amados amigos e irmãos, o Senhor, ele destaca aqui que tem um grupo de pessoas que buscam, esperam a sua volta, o seu retorno e o estabelecimento do seu reino. E fazem aquilo que está à sua disposição para que esse reino seja estabelecido, para que o Senhor retorne. E o Senhor, ele chama, no Evangelho de Lucas, chama esses discípulos de pequenino rebanho. Ou seja, dentro de toda a nação de Israel, que em tese deveriam trazer e esperavam o estabelecimento do reino eterno de Deus,
e esperavam o Messias, dentro desse grupo maior, a nação de Israel, tinha o pequenino rebanho, que o Senhor disse que Deus tinha dado a eles o reino. No versículo 32 do capítulo 12 de Lucas, está assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Mas quem é esse pequenino rebanho? No versículo 31, dá uma característica dele: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então esse pequenino rebanho aqui, são aqueles que buscam, antes de tudo, o reino de Deus. Esse grupo de pessoas aqui, eles deixaram tudo para trás. Aqui, no texto, nós podemos entender que os discípulos são aqueles que inicialmente deixaram tudo e seguiram o Senhor para cooperar com o Senhor no seu ministério terreno. Porém, aqui tem um princípio que nós devemos atentar, e um princípio que nós devemos seguir, que é buscar estabelecer o reino do nosso amado Senhor. E como é que nós estabelecemos o reino? Nós fazemos a sua vontade, nós buscamos a sua vontade. Nós pregamos a sua palavra, nós vivemos debaixo do seu governo. Então esse pequenino rebanho, trazendo para os dias atuais hoje, é viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, pregar o evangelho do reino. É trazer esse reino para a terra. É trazer esse reino para que a gente possa vivê-lo na prática, que as pessoas possam apalpar esse reino. É tornar esse reino invisível, visível para as pessoas. Senhor Jesus. Esse pequenino rebanho também tem outro ponto que vale a pena ser destacado. Esse pequenino rebanho retirou a sua ansiedade pelos cuidados da vida para ansiarem uma pátria superior, ansiarem o estabelecimento do reino superior, do reino eterno de Deus. Ansiar aqui é preocupar-se, ocupar-se, afligir-se. Então, as preocupações que eu tinha com relação ao meu cuidado, eles foram transferidos para as preocupações que eu tenho para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Senhor Jesus. E nós vimos o contexto aqui que esse pequenino rebanho, esses discípulos aqui, eles eram cuidados em todos os aspectos pelo nosso amado Pai. O nosso cuidado também nós precisamos colocá-lo no nosso Senhor. E toda a nossa energia, ansiedade, vontade de fazer as coisas, preocupações, nós devemos colocar no estabelecimento de um reino superior. De viver debaixo desse governo. Um reino tem um governo. Se o Senhor nos governa, o reino está no nosso meio. Esse pequenino rebanho, eles amam o Senhor ao ponto de deixarem tudo. Não quer dizer que eu vou deixar tudo, mas se o Senhor pedir, eu deixo tudo. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. Esse é um outro aspecto desse pequenino rebanho. Eles amam o Senhor. Eles amam a palavra do Senhor. Eles anseiam pela palavra do Senhor. Eles também amam os conservos do Senhor. Então eles cuidam daqueles que o Senhor resgatou, por aqueles que o Senhor morreu. Eles apacentam
os conservos do Senhor, até que Ele venha. E por fim, esse pequenino rebanho, eles amam a volta do Senhor. Então, toda a preocupação que eles têm é para o estabelecimento do reino, para a pregação do Evangelho e para a volta do Senhor. Para o retorno do Senhor. E esse pequenino rebanho que nós vimos aqui, capitaneado ou ilustrado pelos discípulos, que nós pegamos esses princípios e aplicamos na nossa vida hoje, nos tempos finais, ou seja, os tempos que nós vivemos, ele é comparado à igreja em Filadélfia, que está em Apocalipse 3. A igreja em Filadélfia, ela é a única igreja em que a palavra do Senhor é mencionada. Todas as outras igrejas, a palavra ela está fora. Mas nessa igreja aqui, há abundância da palavra. Por quê? Porque assim como um aspecto do pequenino rebanho que amam a palavra do Senhor, a igreja em Filadélfia também ama a palavra do Senhor. E toda a igreja em Filadélfia ela é descrita de Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 até o versículo 13. Nós vemos aqui alguns pontos que nós precisamos, se não estamos praticando, nós precisamos, agora é a hora da mudança. Agora é a hora de transformar o nosso estado de, nosso estado de vigilância, nosso estágio de vigilância. Se não estamos vigilantes com relação à volta do Senhor, agora é a hora de mudarmos e nos atentarmos para a volta do Senhor e esperar o nosso Senhor de volta. E aqui a igreja em Filadélfia, depois, nós vimos que a igreja em Filadélfia, ela vem depois da igreja em Sardes, e antes da igreja em Filadélfia. Nós vimos aqui que houve uma mudança de Sardes para Filadélfia. Alguma coisa mudou. E o que mudou? Na igreja em Filadélfia, o Senhor descreve aquele como sendo santo. Essa igreja aqui em Filadélfia, ela tem a presença do santo, aquele que é distinto dos demais, aquele que está acima de tudo no universo. O Senhor está nessa igreja. Ela também tem o verdadeiro. Ou seja, essa igreja aqui, ela deixou a aparência e avançou para a realidade. A verdade, a palavra, a pessoa de Deus, a palavra de Deus, ela está contida aqui nessa igreja. É por isso que ele diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre que ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui o Senhor está descrevendo quem Ele é para a igreja. E Ele diz que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave, aquele que abre e aquele que fecha. O Senhor aqui diz também que Ele abriu uma porta. Para essa igreja aqui há uma porta aberta. Essa porta aberta não é apenas para que as pessoas entrem, mas é para que o Senhor entre. Essa igreja aqui, ela abriu as portas para que o Senhor entrasse e tivesse liberdade para falar, tivesse liberdade para colocar a sua palavra, a sua vontade, o seu governo, para que Ele estabelecesse o seu governo. Essa igreja aqui tem uma porta aberta tanto para a salvação, para conduzir as pessoas para a salvação, como para trazer o Senhor para essas pessoas que acabaram de ser salvas. Essa igreja aqui, ela abriu as portas para o Senhor, para que o Senhor pudesse entrar. Ela abriu as portas do reino, para que o reino pudesse ser estabelecido.
No versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Outra característica da igreja de Filadélfia, eles têm pouca força. Eles são governados, eles são submissos. Eles não têm muita força, não têm muita influência. Mas o que eles têm é guardam a palavra do Senhor e não negam o seu nome. Eles têm pouca força, entretanto, eles têm a palavra e têm o nome. Que espelho maravilhoso. Enquanto nas igrejas anteriores nós vimos que não tinham a palavra. Tem algumas igrejas que perseveravam no nome do Senhor. Mas a igreja em Filadélfia, eles têm a palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja aqui, ela ama a palavra do Senhor e ama o nome do Senhor. Essa igreja aqui, ela também é amada pelo Senhor. No versículo 9, no final, o Senhor fala que conhecer que eu te amei. Aqui é uma declaração direta do Senhor, do seu amor por conta dessa igreja. Por que ele amou? Olha, por que o Senhor ama essa igreja? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor ama essa igreja. E essa igreja, por guardar a palavra da perseverança, por guardar o evangelho puro, por guardar a palavra do Senhor, o Senhor vai guardar essa igreja aqui da hora da provação. Por amar o Senhor e se importar com o seu governo, com o estabelecimento do seu reino, essa igreja aqui, ela guarda a palavra da perseverança. Em meio a tantas palavras e tantas verdades, eles permanecem com a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Eles perseveram nessa palavra, mesmo que sejam perseguidos, mesmo que sejam caluniados, eles permanecem nessa palavra. Outro aspecto aqui, o Senhor vem para essa igreja aqui sem demora. Porque essa igreja aqui, ela espera o Senhor e apressa a sua vinda. Para igrejas anteriores, o Senhor diz que vem em forma de ameaça. Venho contra ti. Se não se arrependeres, virei contra ti. Mas para essa igreja aqui, o Senhor fala, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Outro aspecto dessa igreja aqui, eles têm a coroa. Eles têm a aprovação do Senhor. Eles têm eles são considerados pelo Senhor vencedores. A igreja em Filadélfia, mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo forças para fechar as portas ou para abri-las, a igreja em Filadélfia é a igreja que é amada pelo Senhor, que tem uma coroa e que o Senhor vem sem demora. Por quê? Porque esses daqui, para que o Senhor retorne sem demora, porque esses daqui o esperam ansiosamente. Eles anseiam, não pelas coisas da vida, pelos cuidados da vida, mas eles anseiam pelo retorno do Senhor. Que nós possamos ver e mudar. Agora é a hora de mudarmos, para que as nossas ansiedades sejam retiradas
das coisas e dos cuidados desse mundo e sejam colocados no reino e na volta do nosso amado Senhor. Que o Senhor abençoe vocês. E se vocês de alguma forma foram ajudados com essa palavra, não esqueçam de adquirir e ler o livro. E se te ajudou de alguma forma, compartilhe esse material, esse vídeo com os seus contatos. Até uma próxima oportunidade.